O Rei Louco, a trágica história de Saul e sua queda do trono. Era um tempo turbulento em Israel. O povo, cansado de depender apenas de profetas e juízes, clamava por um rei. Alguém que pudesse liderá-los nas batalhas e garantir sua segurança. Deus, que havia guiado Israel diretamente até então, ouviu o pedido do povo e, através do profeta Samuel, ungiu Saul, um homem alto e imponente da tribo de Benjamim, para ser o primeiro rei de Israel. Saul começou seu reinado com humildade e vigor. Ele era forte, corajoso e tinha a simpatia do povo. Deus o escolheu e lhe deu vitórias iniciais sobre os inimigos de Israel, especialmente sobre os amonitas e filisteus, consolidando sua liderança. No entanto, esse mesmo rei que inicialmente parecia promissor, foi aos poucos se afastando do caminho da obediência e da humildade. A primeira queda de Saul aconteceu quando ele se viu pressionado pelos filisteus e, em vez de esperar pelo profeta Samuel para oferecer o sacrifício, tomou o papel de sacerdote para si, desobedecendo a Deus. Essa decisão precipitada e impulsiva foi um sinal de que Saul estava deixando o orgulho e o medo dominar suas ações, colocando a própria vontade acima da palavra de Deus. Samuel o repreendeu duramente, mas a rebeldia de Saul se tornaria um padrão em sua vida. Com o tempo, Saul foi se tornando cada vez mais inseguro e desesperado para manter o controle de seu reino. Quando Deus lhe deu uma ordem direta de destruir completamente os amalequitas e tudo o que possuíam, Saul novamente desobedeceu, poupando o rei Agag e o melhor dos despojos para si. Este ato de desobediência foi a gota d'água. Samuel, indignado, anunciou que Deus havia rejeitado Saul como rei e que seu reino seria dado a alguém melhor que ele. O coração de Saul se encheu de amargura e ressentimento, especialmente quando um jovem pastor chamado Davi começou a ganhar popularidade em Israel após derrotar o gigante Golias. Davi se tornou um herói nacional e, aos olhos de Saul, uma ameaça ao seu trono. Consumido pela inveja e pela paranoia, Saul tentou inúmeras vezes tirar a vida de Davi, mesmo sabendo que ele era protegido por Deus. Aos poucos, Saul perdeu completamente o controle sobre si mesmo. Sua obsessão e o medo de perder o poder fizeram com que ele se afastasse de todos à sua volta. A mão de Deus, que antes o havia protegido, agora parecia estar distante. Saul começou a experimentar ataques de fúria e tristeza profunda, como se estivesse sendo atormentado por um espírito maligno. Sem o apoio divino e cada vez mais atormentado, ele até buscou a ajuda de uma feiticeira para tentar falar com Samuel, que já havia morrido, numa tentativa desesperada de saber o que o futuro reservava para ele. No fim, a tragédia de Saul se consumou em uma batalha contra os filisteus. Abandonado e sem a proteção de Deus, ele foi derrotado. Ao ver seus filhos caírem ao seu lado e seu exército dizimado, Saul se lançou sobre sua própria espada, preferindo a morte ao cativeiro. Assim, o primeiro rei de Israel, aquele que começou com tanto potencial, foi lembrado como um rei que caiu, vítima de seu orgulho, desobediência e, no fim, da própria loucura. A história de Saul é uma poderosa lição sobre o perigo do orgulho e da desobediência a Deus. Ele começou com grandes promessas, mas ao não ouvir a voz de Deus e se deixar levar por suas fraquezas, terminou tragicamente.